Em sessão ordinária, vereador apresenta projeto de lei que institui no calendário municipal o Dia da Prevenção do Estresse. E pesquisa revela que o Brasil é um dos países onde o motorista troca de carro com maior frequência. Vamos falar também sobre contaminação da água potável. Quais são as causas e os tipos de contaminação? Agora no Câmara Notícias. E aconteceu na tarde da última terça-feira a 49ª sessão ordinária de 2014 na Câmara Municipal de Osasco. Sob a presidência do vereador Valdir Roque, foram lidas 40 indicações e aprovada 2 moções. O vereador Valdir Roque apresentou moção de pesar à família do senhor Manuel dos Santos pelo falecimento ocorrido no último dia 16. E o vereador Dinei Simão propôs moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Edilma de Moura, dia 17 de setembro. E o primeiro a ir à tribuna foi o vereador André Sacco, que apresentou o seu projeto de lei número 61 de 2014. O dispositivo institui no calendário municipal de Osasco o Dia da Prevenção do Estresse, em 23 de setembro. Tenho observado um crescimento de patologias, meu caro vereador Jair Assaf, de doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias, de doenças gastrointestinais, provocadas por este mal que aflige a todos nós, principalmente os cidadãos que moram nas regiões metropolitanas. O vereador, que também é médico cirurgião, explicou que os sinais do estresse são quase invisíveis no começo, mas que vai prejudicando de forma lenta e gradativa a qualidade de vida das pessoas. Se nós formos observar na literatura médica o índice de infarto agudo do miocárdio, vereador Bognar, ele aumenta sensivelmente com esse estresse vivido dia a dia. E o vereador revela quais são as verdadeiras causas do estresse. A poluição sonora e auditiva que nós temos na nossa cidade, o ruído excessivo. As deficiências nos serviços públicos de saúde e educação que os cidadãos têm que enfrentar hoje também contribuem para aumentar o estresse, segundo o vereador. Fatores que vão se somando a cada dia, de medo, de insegurança, de insatisfação com o meio que ela vive, com a sociedade que ela vive e com o meio onde ela está. E o vereador aproveita também para justificar a criação do seu projeto de lei. Para que toda a cidade tenha um momento de reflexão, de percepção e tenha ações de prevenção ao estresse. O vereador ressalta ainda a importância do Dia da Prevenção do Estresse no calendário municipal de uma cidade. Porque ele envolve qualidade de vida, né? Ele envolve inúmeros comportamentos da sociedade em si, comportamentos da administração, que tem por obrigação conduzir a uma sociedade mais tranquila, mais calma, para que as pessoas possam viver com melhor qualidade. E além de melhorias na qualidade de vida, de acordo com o vereador, a organização de uma sociedade mais saudável e tranquila contribui também para a redução da violência nas ruas. Porque muito da violência, muitos dos atos de violência que acontecem pela irritabilidade por que passa o cidadão, principalmente no trânsito da nossa cidade. Em seguida, a vereadora Mazefa Varão foi à tribuna e revelou que já existe um projeto de lei de sua autoria que institui no calendário municipal o Dia do Combate ao Estresse. Já há um projeto de lei 85/2013, de minha autoria, que institui no calendário oficial do município o Dia de Combate ao Estresse. A vereadora sugeriu, então, que ela e o vereador André Sacco trabalhem em conjunto para levar o projeto à votação. Bom, e agora o projeto de lei segue para apreciação das comissões técnicas da Casa, para depois ser votado em plenário.
E durante o expediente, o vereador Rogério Silva também fez uso da palavra e solicitou à Secretaria do Meio Ambiente a implantação de uma pista de skate no Parque Clóvis Assaf, localizado na cidade das Flores. E algumas vezes a gente se depara os moradores reclamando que não tem como caminhar naquele espaço, nobre vereador Bognar, porque as molecadas, por não ter local para caminhar, ele acaba pegando a descida onde tem ali o Parque Clóvis Assaf e faz uma caminhada, uma pista de skate para ele. E em nome de todos os moradores da Zona Norte de Osasco, o vereador Branco agradeceu ao prefeito pelas melhorias na infraestrutura da região. Tem a UBS que já foi entregue lá no Munhoz, tem as 2 creches que estão fazendo lá do Munhoz, teve a reforma geral da pista de caminhada da Eurico da Cruz, troca de iluminação, troca da pista, revitalização, exatamente, toda a revitalização da Praça Nazário Porfírio, que infelizmente estava abandonada. Na tribuna, o vereador Dinei Simão disse que tem recebido muitas reclamações dos moradores do Jardim Padroeira sobre a sujeira na Praça Jundiaí. Vieram na minha casa me reclamar sobre a Praça Jundiaí. Aquela Praça Jundiaí, acho que eu, o doutor André Sago, o Bognar, todo mundo sempre faz pedido para que seja feita a limpeza naquela praça. Então, eu sugeri para o prefeito que a gente fizesse uma mudança naquela praça, eliminar aquela praça e fazer um terminal de ônibus lá, da linha 037. Segundo o vereador, a implantação de um terminal de ônibus no local para a linha 037, que liga o Jardim Padroeira à Vila dos Remédios, irá contribuir muito para a melhoria da mobilidade urbana no Jardim Padroeira. Porque hoje, onde é o ponto final dessa linha 037, param 3, 4 ônibus lá, na José Barbosa Siqueira, causando um transtorno muito grande lá, até porque nós temos lá um depósito de materiais para construção, eles têm que sobreviver. E ficam lá caminhões e ônibus parados lá. Então, a minha ideia vem de encontro com a necessidade da comunidade lá. E o vereador Valdir Roque falou sobre a revitalização dos bairros em Osasco. E aproveitou para convidar a todos para o evento que oficializará a entrega de asfalto no Jardim Cirino. Por isso que eu convoco no sábado às 18 horas, lá no Jardim Cirino, nós vamos inaugurar o asfalto. E na última sexta-feira, o prefeito Jorge Lapas assinou convênio com o Ministério da Justiça para fortalecer o combate às drogas através do projeto Vida em Movimento. Complementar ao plano integrado de enfrentamento ao crack e outras drogas, o Vida em Movimento funcionará sob 3 eixos: cuidado, prevenção e autoridade, propondo ações culturais para jovens de 13 a 29 anos em situações de vulnerabilidade social. E o vereador Josias da Jugo concedeu uma entrevista exclusiva à TV Câmara Osasco para falar sobre a importância desse projeto. O Vida em Movimento ele vem de acordo com a parceria com o governo federal, que é o programa O Crack é Possível Vencer. Esse é um programa que as cidades acabam aderindo e o nosso prefeito, Jorge Lapas, aderiu, assinando o convênio junto ao Ministério de Segurança e que hoje traz para a nossa cidade uma forma de trabalhar com a juventude na prevenção da droga, e principalmente na forma de qualificar o jovem. A gente sabe que hoje nós temos alguns temas que até no eixo aqui, ele fala que o primeiro eixo é cuidado. Então, cuidado com a nossa criança, cuidado com a nossa juventude, os cuidados que nós temos que ter, porque hoje a droga está em todo lugar e quantos jovens hoje a gente não está perdendo para as drogas. E o segundo eixo também, que é um eixo importante, que ele fala principalmente da prevenção. O que é prevenir? Prevenir é falar o mal que a droga traz. A gente sabe que hoje a gente vê na Cracolândia pessoas que eram formados, professores, empresários, que largaram tudo para se envolver com as drogas. Então a prevenção é muito importante. Você que está nos assistindo, conversar com seu filho, conversar com seu amigo, conversar com seus parentes mais próximos, é importante para a gente falar sobre a prevenção. E o terceiro tema, ele fala de autoridade. O que é autoridade? Existe a repressão. A gente não pode deixar de falar sobre onde a polícia tem que agir, onde a Guarda Civil tem que agir, mas em primeiro lugar a gente quer trabalhar a prevenção na nossa cidade. A gente sabe que esse Osasco Movimento, ele recebe uma série
de equipamentos que vêm para a nossa cidade, como bases comunitárias, de monitoramento, mais viaturas para a nossa guarda civil da nossa cidade, mas também ele recebe equipamentos para fortalecer e ajudar na formação do jovem. Como Osasco em Movimento, ele vai ter várias atividades, como dança, basquete de rua, eu não me lembro agora se é judô, dança, grafite. Para quê? Para integrar essa juventude e falar, olha, tem um caminho. Porque muitas vezes você vai lá, recupera, mas aí o que é dado depois para esse jovem? O que ele recebe, o que é oferecido para ele, para exatamente ele ver a prevenção. Então nós não podemos só ir para a repressão, nós temos que também prevenir e prevenir de uma forma buscando. É lógico que vários equipamentos da cidade de Osasco vai se envolver, como a questão do esporte, a questão do teatro municipal, a questão das áreas de lazer da nossa cidade, e a gente fica feliz de estar nesse programa. Essa é uma luta que a gente tem tido aqui na Câmara Municipal, desde o início do meu mandato. Eu falo sobre a questão das drogas, e quando a gente fala que o crack é possível vencer, você pode ter certeza que ele pode ser vencido, mas por isso você tem que ter força de vontade e as famílias têm que se unir para que cada vez a gente vê a nossa juventude formada, bem encaminhada e não nesse mal que tem atingido muito as famílias do nosso país. E lembrando que todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder, no dia seguinte pode conferir a sessão na íntegra no site tvcamarosasco.com.br. E veja no próximo bloco. Pesquisa revela que o Brasil é um dos países onde o motorista troca de carro com maior frequência. Vamos falar também sobre contaminação da água potável. Quais são as causas e os tipos de contaminação? E o Brasil apareceu em posição de destaque em pesquisa sobre ciclo de propriedade de veículos. O estudo revela que os brasileiros são os que trocam de carro com maior frequência. A informação é de um relatório sobre conectividade dos carros encomendado pela Telefônica, que entrevistou motoristas do Brasil, da Espanha, dos Estados Unidos, da Alemanha e do Reino Unido. De acordo com a pesquisa, o ciclo de propriedade médio de um veículo de passeio no país é de quase 2 anos por carro. Outra conclusão do Connect Car Industry Report 2014 é de que mais de 1/3 dos consumidores de carros esperam não ter mais um veículo próprio até 2034. Dos entrevistados, 35% afirmam que deve utilizar opções alternativas de locomoção daqui a 20 anos, como serviços de compartilhamento de carro. E você sabe quais são os tipos de contaminação que a água potável pode apresentar? E o que leva a essa contaminação? Essas e outras dúvidas serão respondidas pela doutora Eliane Bravo, farmacêutica e bioquímica da cidade de Osasco. Beber água, tomar banho, fazer alimentos diários.
A água é fundamental na vida do ser humano, mas será que a água que utilizamos, aquela fornecida pelo reservatório do Sistema Cantareira, está devidamente tratada? Muitas são as dúvidas dos brasileiros em relação à qualidade da água que nos é fornecida. A água potável, por exemplo, muitos são os motivos que as levam à contaminação. A doutora Eliane Bravo, farmacêutica e bioquímica, explica. Nós temos uma norma que exemplifica o que a gente precisa fazer numa água potável, para que ela seja potável. A portaria 2914, ela fala de alguns tipos de contaminação. Essa contaminação ela pode ser desde um metal, uma substância orgânica. O que são substâncias orgânicas? São aquelas que podem ser volatizadas, ou seja, por um benzeno, por um tolueno, por um xileno. São possíveis contaminações que essa água pode ter. E ela pode ter também uma contaminação microbiológica, que é aquela mais frequente e que normalmente acontece, às vezes, dentro da nossa casa. Muitos são os motivos que levam a essa contaminação. Contaminação microbiológica, o maior motivo é a perda do cloro. Ou seja, quando nós recebemos uma água da rede pública, né, que a Sabesp nos traz, até o cavalete é responsabilidade da Sabesp. Do cavalete para dentro, a responsabilidade é nossa. Então, é da indústria, é do condomínio, é do hospital. Então, muitas vezes, esse armazenamento dessa água ou até o deslocamento até uma caixa d'água, essa água, como o cloro é uma substância volátil, ele vai se perdendo ao longo do caminho e essa água chega na sua torneira muitas vezes sem cloro. E a falta de cloro faz com que essa água fique vulnerável à contaminação microbiana. A água filtrada por filtros comuns, como aquele bom e velho filtro de barro, muito comum antigamente, sua eficácia é melhor ou pior do que os filtros atuais? O que eu posso dizer é o seguinte, o que tinha no filtro gostoso é que ela sempre deixava aquela água fresquinha, né? Mas hoje nós temos filtros com qualidade de filtração muito melhor do que aquele filtro que a gente tinha na casa da nossa avó. Então, os filtros hoje, muitas vezes esses que você coloca em torneira, esses que você acopla diretamente de uma tubulação, eles têm, vamos dizer, um elemento filtrante muito mais preciso e específico do que aquele filtro anterior. Mas a gente deve sempre salientar que, embora os filtros hoje sejam muito melhores, eles têm que ser, vamos dizer assim, ser feita a manutenção dele. Porque não adianta você comprar um filtro de excelente qualidade e você utilizar esse filtro durante 2 anos e depois não fazer mais nada. Então, esse filtro, que é de excelente qualidade, ele tem que ser limpo, ele tem que ser trocado aquele elemento filtrante. Então, muitos têm validade de 6 meses, de 1 ano, mas eu até digo que o ideal seria você trocar o filtro pela quantidade de água que você filtra. Por exemplo, uma residência que tem 2 pessoas e outra que tem 10, consequentemente, aquele que tem 10 vai usar mais essa água. Então, esse filtro tem que ser mais trocado mais vezes do que aquela onde você tem só 2 pessoas utilizando aquela água. Então, a manutenção desse filtro, desse elemento, a troca desse elemento filtrante, isso é fator primordial para que a qualidade dessa água seja mantida ao longo da sua utilização. São Paulo vive um momento de dificuldades e escassez da água. Atualmente, o limite do sistema Cantareira chegou a 0 e, como forma de ação emergencial, o volume morto foi uma das alternativas creditadas pelo Estado para não prejudicar as mais de 9 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo, que são abastecidas por esse sistema. Mas e a qualidade da água do volume morto? Será que é ideal? Bom, o que a gente pensa em relação a isso é o seguinte: quando você tem um volume grande, você tem uma água mais límpida. Quando você tem um volume menor, a concentração de substâncias e de sólidos naquela amostra ela fica maior. Então, o trabalho que a Sabesp tem para dar para as pessoas uma água de boa qualidade é muito maior, porque você precisa de um processo de filtração e de tratamento dessa água muito mais rigoroso do que se você tivesse uma água em abundância.
A atividade humana muitas vezes compromete a qualidade da água. Casas e indústrias podem despejar em rios e mares substâncias que prejudicam a nossa saúde. Por isso, escolher bem a água que bebemos e proteger rios, lagos e mares são cuidados essenciais à vida no planeta, além da economia e a conscientização de um consumo equilibrado. E a audiência pública sobre a crise do abastecimento de água, que seria realizada na noite desta quarta-feira, foi cancelada devido à ausência de representantes da Sabesp. A presidente da instituição, Dilma Pena, emitiu um comunicado onde afirma que não poderá comparecer por questões de saúde. Entretanto, a presidente não explicou o motivo de a Sabesp não enviar algum substituto. E confira no próximo bloco. Comissão Municipal da Verdade de Osasco promove mais uma audiência pública para ouvir o depoimento de vítimas da ditadura militar. Vamos ver também como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Assassinato, trabalho escravo, racismo, homofobia, prostituição infantil, pedofilia, tráfico de crianças, estupro, genocídio. E a Comissão Municipal da Verdade de Osasco realizará mais uma audiência pública para ouvir o depoimento de vítimas da ditadura. E desta vez serão ouvidas pessoas que na época do regime militar atuavam na primeira legislatura de Osasco. A audiência acontece nesta sexta-feira, dia 26, às 3 da tarde, na Câmara Municipal de Osasco e aberta ao público. Vamos conferir agora como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo, com informações direto da Clima Tempo. A aproximação de uma frente fria vai aumentar as nuvens sobre o estado de São Paulo. Na região metropolitana, a quarta-feira ainda vai seguir com predomínio de sol, com calor à tarde, mas são esperadas algumas pancadas de chuva no fim do dia. Essa chuva pode até vir com forte intensidade e com raios. A mínima prevista para a capital é de 16 graus e máxima de 29 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!